Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler desde do versículo 1, onde é o cântico de Davi, esse capítulo. E ele fala dele mesmo. Ele fala para ele mesmo, ele canta para ele mesmo. E diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Inescrutável significa algo que não se pode discernir, não se pode decifrar. Deus é indecifrável, mas Ele é Deus, Ele é fiel e Ele é majestoso. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. No 5, falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Pode tomar assento, glorificando ao Senhor. E antes de começar, eu quero deixar algo aqui para você se lembrar que se você está aqui, Deus tem um propósito real com a tua vida. Você não é fruto do acaso, você não é a raspinha do tacho, você não é o filho do pecado. Não, Deus te escolheu lá no ventre da tua mãe, e Ele quer que você dê frutos, que os teus frutos permaneçam de geração em geração. Para você e eu entendermos, muitos aqui já sabem, o que é uma geração. E eu vou trazer essa explicação aqui. Um grupo de pessoas que nasceram na mesma época e compartilham eventos históricos, culturais e tecnológicos. Em termos biológicos, representa o intervalo de tempo médio entre 20 a 30 anos, entre o nascimento dos pais e de seus filhos. Temos 3 tipos de geração, eu classifiquei aqui. Que é a faixa etária, que são as crianças. Temos todas aqui. Temos todas as gerações na nossa igreja. São as crianças, glória a Deus por elas. É onde o inimigo mais tem atacado. É os adolescentes, os jovens, os adultos e os anciãos. Tem as famílias, as gerações familiares aqui. A gente vê aqui os pais, a gente vê os avós, os pais e os netos, que são as gerações mais próximas também, mas pode ter aqui também bisnetos, tataranetos, bisavós. E as gerações tecnológicas, que é o que influencia e muito as gerações. E baseado nesse tema, no tema escolhido, o propósito que passa esses salmos, esse cântico, e principalmente essa passagem, que diz lá: uma geração louvará a Deus, ou melhor, uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Então é passar adiante a história de amor e os milagres realizados por Deus, e os seus cuidados, e tudo que Ele fez e Ele faz, e até os nãos que Ele diz para nós, que é totalmente educacional. Já parou para pensar, se Deus dissesse tudo sim para nós, o que seria de nós? E o Senhor quer te usar para essa próxima geração. Eu estava vendo um pastor, hoje o pastor falou que hoje é o dia do Pentecoste, né? E eu estava ouvindo um pastor esses dias falando que o dia do Pentecoste quase não tem muito que ser comemorado, porque as gerações estão se perdendo. A nossa geração está falhando. Talvez a geração dos nossos pais estão falhando para ensinar outras gerações. E aquilo eu comecei a refletir, mas no que, Senhor, que nós estamos errando? Nós estamos deixando de inculcar na mente dos nossos filhos quem é Deus. Estamos preocupados com tantas coisas. A tecnologia dessa geração, deste momento atual,
tem roubado momentos especiais, a mesa, por exemplo. Eu sempre falo para as meninas que me seguem, o poder da mesa, o poder do relacionamento na mesa. E Jesus quer curar a mesa da tua casa. Jesus quer curar os relacionamentos lá dentro da tua casa. Ah, irmã Lisa, mas eu faço tanta coisa e meus filhos não me ouvem, não querem mais se sentar à mesa, levam um celular para a mesa. Mas eu quero dizer para todas as gerações que estão aqui nesta noite, repreenda isso dentro da tua casa em nome de Jesus. Não perca a oportunidade de olhar nos olhos. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus. A mesa é palco de Jesus. Não é palco para nós falarmos mal de ninguém. Não é palco para nós trazermos problemas de fora. É palco, é momento de nós exaltarmos a grandeza de Deus. Jesus quer curar a tua vida, a tua existência. Eu louvo a Deus, porque Deus abriu os meus olhos, Deus tirou as escamas dos meus olhos, e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, eu sou uma pessoa liberta pela glória do meu Deus. Quem conhece o histórico da minha vida, quem conhece a minha geração passada, não era para eu estar aqui. Era para eu ter uma revolta muito grande dentro do meu coração. Eu por muitos anos, eu trouxe da minha adolescência para o meu casamento. E muitas vezes, eu não estava bem nem para cuidar dos meus filhos. O inimigo ali lutando contra a minha vida, contra a minha mente. Muitas vezes eu pensava, poxa Deus, podia ter sido tudo diferente. Eu não escolhi passar por isso. Eu não quero expor ninguém, muito menos a pessoa que eu mais amo nessa vida. Porque se eu estou aqui hoje, independente do que Ele fez, Ele inculcou a palavra do Senhor na minha mente. E eu não dou direito para ninguém julgar Ele. Graças a Deus, desde que eu cheguei aqui, porque eu congreguei aqui quando eu era menina, quando eu era criança, não teve uma pessoa que veio me perguntar, ou veio me falar, ou veio desfazer, ou veio dizer, ou veio acusar. Obrigado, igreja, isso é acolhimento. Mas eu tenho um histórico na minha família. Infelizmente, por não vigiar, por não pensar nas suas próximas gerações. O meu pai, o amado da minha vida, que eu tenho muito carinho, muitas lembranças boas dele, ele errou no seu trajeto, ele pecou. E a Bíblia é clara em dizer que o salário do pecado é a morte. Ele não pensou quando ele fez o que ele fez, que ele tinha uma geração, que ele tinha que cuidar dos seus filhos, da sua esposa, que ele fez uma promessa. Não pensou. Mas a Bíblia diz assim, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuida da tua vida. O Senhor está trazendo alerta aqui nessa noite, para homens e mulheres de Deus, para suas gerações. Impacta nas gerações, impactem muito. Pensa, o grande ídolo da sua vida na hora da morte. Você descobre, um ano depois, o que exatamente aconteceu. Pensa uma menina de 11 anos. Você saber exatamente tudo. Não me esconderam nada. Para resumir, o meu pai, infelizmente, foi infiel à minha mãe. Ah, igreja, mas eu louvo a Deus pela minha mãe. Ah, pai e mãe. Não importa se você está sozinho na caminhada, Deus está com você. Continua buscando pelas tuas gerações, continua buscando pelos teus filhos. Busca, agarra em oração a tua vitória. Vai ter aqui o círculo de oração dos homens. Venham, homens, venham buscar pela tua casa.
casa venham buscar revestimento pela tua geração, para a tua geração ser curada. Aleluia. E se hoje eu estou em pé aqui, pela misericórdia de Deus, falando da palavra dele, é porque eu tive uma mãe pagando o preço de joelho, jejum e oração. O meu irmão hoje dirige igrejas. A minha mãe venceu. A minha mãe venceu. Você pode dar um glória? É uma mulher que venceu. A minha mãe venceu. A minha geração passada, o inimigo quis destruir a minha geração, mas eu tive uma mãe de pé, com o coração destruído, mas em pé, em pé, em pé, na presença de Deus. E é isso que Deus quer fazer com você. Para a glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Devido ao que meu pai fazia, errou, pecou. Deus avisou. Deus avisa uma vez, avisa duas, avisa três. Mas chega uma hora que Ele fala, dá um basta. Para de brincar com as coisas de Deus. Para de brincar com Deus. Para de pegar nesse microfone aqui em pecado. Para em nome de Jesus. Deus está dando chances aqui nessa noite. Eu estou com temor de pregar essa palavra. Eu sei que vai ficar gravado, eu sei que vai ficar exposto. Mas se isso servir para salvar a vida de alguém, para salvar a geração de alguém, para salvar o teu lar, para salvar a tua vida, vai valer a pena. As gerações sofrem consequências. Eu creio, eu tenho certeza que o meu pai teve a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão. Ele até tentou antes, mas ameaçaram de contar para a família. E ele se sentiu intimidado. Igreja. Mas amém por todas as coisas, não cabe a mim julgar ele. O que coube a mim foi me colocar em oração e pedir a Deus misericórdia pela minha vida e pela minha geração. Porque as consequências vieram. Eu tinha um lar. Eu tinha uma mãe e um pai dentro de casa. Eu tinha uma família estruturada na minha visão. Meu pai era um ótimo pai. Meu pai era uma bênção. Ele cuidava de nós com amor. Eu tenho memórias tão lindas do que ele fazia por nós. Aleluia. Então eu prefiro ficar com essas memórias. Mas o que ele fez respingou em nossas vidas. Ele falhou, infelizmente. Infelizmente. E nesse falhar dele, ele morre. E nós precisamos ir morar com os nossos avós. Perdi meu quarto. Passei a dormir numa cama de casal com a minha mãe. O meu irmão ainda teve o quarto dele. Mas eu louvo a Deus por Deus ter me colocado ali com meu avô, com a minha avó, com as minhas gerações passadas. Porque o meu avô, do jeito dele, era um jeito mais bruto. Tudo vai para o inferno. Conhece essa geração aí? Tudo lá vai ver o capeta. Se eu vestisse uma calça, ou se eu passasse uma prancha no cabelo, um dia eu cheguei toda feliz, logo que saiu a prancha no cabelo. Eu cheguei lá e, vó, olha meu cabelo. Aí meu avô olha assim para mim, isso daí para Deus é a mesma coisa que se prostituir, na visão dele, o tamanho do pecado. E quantas vezes nós não somos ignorantes com a nossa geração também, com os nossos filhos. Eu digo ignorante não pelo ele não ter conhecimento. Ele lia a Bíblia dia e noite. Era a forma dele de nos trazer a realidade que o inferno é real. Vocês entendem? Era a forma dele. E eu louvo a Deus porque ele ouviu a voz do Senhor, porque através da vida dele ter ido para a igreja.
nós já tivemos mais facilidade para estar aqui. Ele sofreu o processo de libertação. A gente já veio vivendo as consequências dele ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele não deixou de inculcar no coração das suas filhas, do seu filho, dos seus netos. Sobrava até para o Marcos. Marcos ia lá me cortejar. E o meu avô pegava ele, não deixava a gente namorar. Ele colocava a gente na sala e ia ali para o Marcos, ó. Eita, mas que pregava para o Marcos, e falava, e falava. Pensa que o Marcos reclama? O Marcos teve paciência para ouvir a outra geração. E eu digo para vocês aqui, jovens, tenham paciência com as gerações, tenham paciência com as gerações que vieram antes de vocês. Com você está a força, mas com os mais velhos está a sabedoria. E juntando os dois, o céu se manifesta e a glória de Deus cai. Oh, aleluia! Eu quero dizer para você, nesta noite, em nome de Jesus, não fale como pai, não fale como mãe. Deus confia em você, Deus conta comigo, conta com você. E isso eu estou falando da geração familiar. O meu pai inculcou na minha vida a palavra de Deus. A minha mãe, através do seu exemplo, isso eu sempre falo aqui. A minha mãe deixou um legado, deixou um legado, ela está viva. Mas ela deixou um legado de fé na minha vida. A irmã Eunice caminhou muito com a minha mãe. Minha mãe buscando, fazendo campanha, né, irmã Eunice? Orando por nós, pedindo oração por nós. Mas orou muito. Mas ela mesma diz, eu venci. Ela mesma diz, valeu a pena. Vai valer a pena cada lágrima que você derramar pelos teus filhos. Não desista dos teus filhos. Talvez o teu filho não está aqui hoje, está perdido. Mas há um Deus que muda histórias. Ele muda histórias e situações. Não desista, não pare de orar. Esse é o segredo, é a persistência. O que você tem feito para a próxima geração? Igreja, eu sempre falo e repito. Na minha casa, glória a Deus por isso. Nós fazemos com os meninos, né, amor? O culto doméstico. Tão antiquado, né? Mas olha como vale a pena. Às vezes eu vejo meus filhos repetindo algumas coisas que a gente fala no culto doméstico. É um momento que nós temos de inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. Eu abençoo a minha geração. Eu tenho feito de tudo para que Deus alcance a minha geração. É a minha responsabilidade. A responsabilidade da igreja é uma, mas dos pais é outra. E até agora, por último, nós fizemos o devocional, chama assim, do nosso culto, o livro de Daniel. E eu aproveito e trago para eles o dia a dia. Que ele não se corrompeu. Que não importa, jovem, por onde você passa. Talvez você não tenha ensinamento dos teus pais. Talvez você não teve uma geração que te ajude ou que te ajudou. Você às vezes se sente perdido. Mas eu quero dizer para você, você tem um pai, você tem um Deus. E está aqui a bússola da tua caminhada, caminha com Cristo. Que o teu alvo seja o céu. Não desista no meio do caminho. É isso que Satanás quer para você, para acabar com a tua geração. É que você desista. Oh, aleluia. Então meus filhos não dormem nem sem pedir bênção para nós. Toda noite eu e meu marido nós profetizamos: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há poder na tua palavra, mãe, há poder na tua palavra, pai. Vó que está me ouvindo, há poder sobre a tua vida, sobre as tuas gerações. Lute por eles em nome de Jesus. Aleluia.
esse é o propósito desse tema. Inculcar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, das nossas gerações. Aqui nós podemos abrir lá em Deuteronômio, que é o livro das repetições das leis. Deuteronômio 6, a partir do 5. Aqui Moisés, usado por Deus, fala para aquela geração. Porque a geração que saiu do Egito, essa não entrou na terra prometida. Apenas Josué e Calebe. Nem o próprio Moisés, que Deus usou para tirar o povo do Egito, entrou. Era um povo que Deus escolheu. Eu estava pensando hoje, pensa que Deus escolheu aquele povo para fazer deles uma nação dele, vivendo dentro de uma bolha, digamos assim, cuidado, protegido. Deus para eles era o maná. Pediram carne, Deus mandou cordonizes. Sentiram frio, à noite Ele era a coluna de fogo. No calor escaldante do deserto, Ele era a nuvem de dia. E Deus não mudou, Ele continua sendo tudo isso na minha e na tua vida. Mas aquele povo, a maioria deles, tirando os remanescentes, aquele povo virou as costas para Deus. Não entraram. O que era para ser 40 dias virou 40 anos. Você está vendo o poder? O poder quando nós desistimos no meio do caminho. Nós atrasamos bênção sim da parte de Deus. Não desista. E aqui Deus, através de Moisés, que também, no fim de Deuteronômio, no último capítulo, vem a morte de Moisés. E ele sabia muito bem por que ele não ia entrar, ele viu a terra e não entrou. E ele morreu cantando. Ele morreu se regozijando. Ele cumpriu a missão que Deus deu. E ele diz lá, lá no 6, versículo 5. Para relembrar, isso é muito atual para os dias de hoje. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinará a teus filhos. E destas palavras falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. É isso que Deus espera de nós. Vocês que estão aqui, essa geração que está aqui. Fale do amor de Deus para os teus filhos. Não concorde com as coisas erradas que eles fazem. Seja um exemplo. Ah, mas o meu filho só trouxe um lápis do coleguinha, está roubando. Ensina para ele que não pode. Proteja, coloque a tua geração dentro dessa bolha. Muita gente chama de bolha, então é bolha. Não importa como queiram chamar aí no mundo, que a gente vive numa bolha. Diga não, ensina a devolver. Pegou um troco a mais na padaria, ensina a devolver. Proteja espiritualmente os teus filhos, porque isso abre brechas. Ensina eles a ouvirem os mais velhos, ter respeito pelos mais velhos. Ensina. Ah, pegou uma coisa, vai fazer devolver, vai passar vergonha. Mas isso tudo começa com quem? Com os pais. Quais os exemplos que nós, como pais, estamos dando para eles? Ah, lá não sei onde, já me deram um troco a mais? Fica aqui. Não, outro dia deram um troco a mais para nós. Vamos devolver. E esses dias agora. Oh, Deus. Fizemos a compra no mercado e deu um X valor. Sabe que para 4? Não foi pouco. Mas a menina do caixa, ainda mais, né, pais de filhos homens, comem bem, graças a Deus. E a menina do caixa, ela estava se enganando. Ela ia passar um valor, gente, que eu nem sei dizer para vocês. Se eu fosse menos espiritual, eu poderia dizer, é Deus, olha Deus agindo aí, e Deus vai me dar essa compra.
Pensa, igreja. Poderia ter ficado quietinho se tivesse uma má índole, uma má educação, uma má influência, uma má orientação dos meus pais. E isso também tem muito a ver com caráter, independente de quem foram os seus pais, independente do que aconteceu. Isso é caráter de Cristo. Deus manda a gente ser santo como Ele é santo. E que nós venhamos ser irrepreensíveis em toda a maneira de nós vivermos. Aí o Marcos se ligou e falou, não, você está passando errado. Ela, como que eu estou passando errado? Você está passando errado. Olha o valor que você está passando. Daí ela passou o valor certo. Não tem como a gente dizer que é Deus abençoando na falcatrua. Não tem como a gente dizer que Deus está abrindo porta, a gente fazendo coisa errada. Não tem, não é bênção, é maldição. É coisa ruim que vai entrar dentro da nossa casa. Que moral eu vou ter de corrigir os meus filhos se não parte de mim? O respeito e o temor a Deus. Nós somos exemplo, mais do que as nossas palavras, porque não adianta eu ficar falando. E quando eu chego em casa, a história é outra, tudo muda, eu sou outra pessoa lá. Que exemplo eu vou dar para esta geração, para os meus netos? Que legado eu vou deixar? E hoje nós estamos falando justamente sobre isso. E não tem como eu falar de gerações que caminham juntas e o céu se manifesta, se eu não poder trazer um pouco da minha história. Que não deixa de ser cristocêntrica. Porque talvez tenha alguém aqui pensando, mas cadê a palavra, Lisa? A palavra está aqui, e a palavra é viva na minha vida. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o que Deus manifesta. Você é o que Deus manifesta para esse tempo. Eu e você temos que ser a palavra viva de Deus. A nossa vida é a Bíblia que muitos vão ler. Não adianta eu bater o peito que sou crente e ser uma péssima vizinha. Não adianta eu bater no peito dizendo eu sou evangélica, mas se alguém me pede oração, eu nego essa oração. Eu não evangelizo, eu não mostro quem é Deus, o que Deus fez por mim. Gerações estão morrendo aí fora porque não conhece esse Deus que eu e você conhecemos. Jesus não nos salvou, Deus não nos salvou para que eu e você viesse ser somente membros de banco. Há algo a mais que o Senhor quer realizar através da minha vida e da tua vida, igreja. As gerações precisam saber. Aí voltando um pouquinho aqui, em Deuteronômio 5, 29, aqui diz o Senhor. Se você voltar ali no 28, você vai entender. Quem dera que eles, do povo de Israel, tivesse tal coração que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então nós não podemos falhar. Nós não podemos falhar. Em nome de Jesus hoje, coloca a tua vida na posição que Deus quer. Deus está te chamando. Deus está te chamando para um concerto nesta noite. Eu não sei o que você faz, o que você deixa de fazer, como você atua. Mas tem um Deus que vê você no particular. Tem um Deus que está mirando em você. E hoje Ele quer te colocar no centro da vontade dEle. Muita coisa Deus vai realizar através da tua vida. Não se perca no caminho. Aí se a gente pensa assim, se eu falhar, lá em lá em Juízes 2, diz assim, a partir do versículo 10, perdão. Juízes 2, a partir do 10. Aqui Deus também está trazendo ali, sobre a infidelidade dos israelitas, depois da morte de Josué. O povo não tinha aprendido nada. Não é assim? E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Olha como para Deus é importante a questão das gerações. Tão importante que nós temos um livro,
onde na sua grande maioria só se fala de gerações. Quando Deus se refere ao povo de Israel, principalmente, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então isso significa que Deus se importa. Talvez está difícil na caminhada, dá vontade de desistir. Você, muitas das vezes, a tua geração só estiver murmurando, reclamando dentro de casa. Como que eles vão servir a Deus através do meu exemplo e do teu exemplo? O que nós precisamos mudar, igreja? Vós, pais, como nós estamos dentro de uma igreja, a todos que estão aqui, as crianças, elas se espelham muito nos mais velhos. E eles não são tão novos que não podem ensinar essa geração de criança, de adolescentes e de jovens. E nós não somos tão velhos que não possamos aprender com eles. Eu aprendo. Todas as crianças para mim são especiais. Mas tem uma criança aqui que Deus, não sei, eu me sinto muito amada por ela. E eu aprendo com ela. Eu aprendo a determinação que ela tem para fazer a obra de Deus. Eu aprendo com ela, eu falo assim, Deus, você vê o jeito que eles adoram o Senhor aqui. Você vê o jeito deles é diferente, eles se entregam mesmo. E Deus fala para nós nos fazermos como crianças, para herdar o reino de Deus. Eles têm muito a nos ensinar. Aos adolescentes aqui, tem crianças que se espelham em vocês. Prestem atenção como vocês estão conduzindo a vida de vocês. Deus conta com essa geração de adolescentes aqui. Deus quer usar vocês. Deus quer que vocês confiem o futuro de vocês na mão dEle. Ele já preparou tudo, tudo. Coloca para mim, por gentileza, Salmos 119, versículo 9. Aqui tem uma palavra muito importante, muito especial aos jovens. Que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Outra tradução diz: vivendo conforme a tua palavra. A palavra de quem? A palavra de Deus. Jovem, observe os teus caminhos. Observe. Aleluia. Confie em Deus os teus passos. Aos adultos, Deus conta conosco. Estou quase chegando na melhor idade. Ainda falta um pouco e eu tenho muito o que aprender com a melhor idade. Esses dias eu estava conversando com a minha colega de grupo de louvor da tarde. Nós estávamos nos referindo a uma irmã aqui da igreja, muito ativa, que faz a obra de Deus veemente, que ajuda praticamente em quase todos os departamentos. E eu pensei, meu Deus, falei para ela, estou perdendo para essa irmã. Eu sou jovem. Como nós temos muito a aprender com os nossos MMIs, que é o ministério da melhor idade. Deus conta com a melhor idade. A melhor idade ainda tem muito a ensinar. Eu venho no culto do círculo de oração e nós vemos o quanto Deus usa as mulheres aqui. Esses dias nós ouvimos uma boa palavra com a irmã Nair. O tanto que ela sofreu por amor a Jesus para fazer a obra que Deus tem na vida dela. E ela não desistiu e foi ali chorando e levando a boa, preciosa palavra de Deus. E hoje Deus honra ela na sua geração, não é, irmã Nair? Para quem não viu, as suas netinhas pequenas, tudo cantando. Gravaram até um clipe. Valeu a pena ou não valeu a pena, irmã Nair? Cada lágrima na presença de Deus.
E Deus vai continuar guardando. Deus vai continuar, irmã, protegendo elas para a glória de Deus. E essa geração ainda vai dar muitos frutos. Valeu a pena, irmã Maria do Carmo, que está aqui com toda a sua geração. Não é, irmã Maria do Carmo? Estão seus filhos, seus netos. Logo pode vir os bisnetos. E Deus é fiel com quem é fiel. Seja fiel, permaneça fiel, não se apegue apenas naquele versículo que diz que se eu não permanecer fiel, Deus permanece fiel. Mas pare e pense, se você se colocar na posição e ser fiel, o que Deus pode fazer através da tua vida? O que Deus tem para você? Sai desse marasmo espiritual. Chega! Já se andou bastante para lá e para cá, agora se posiciona e diga, declare, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, envia-me a mim. Eu e você nascemos para um projeto santo, eu e você nascemos com um propósito, sim. E quando você não tem uma mentoria, como chamam aí fora, espiritual, quando você não tem alguém bem próximo de você cuidando da tua fé, te ajudando na caminhada, eu e meus filhos, igreja, e o Marcos, nós conversamos de todos os assuntos dentro de casa. Graças a Deus eu tenho com eles momentos de ensinamentos que muitas vezes eu não tive. E hoje eu quero fazer diferente. Eu ensino os meus filhos no caminho. E eu creio que Deus está blindando, guardando, protegendo. Porque eu escolhi obedecer a esse Deus. E eu sei que Ele vai cuidar dos meus. Eu escolhi dizer não para o pecado. Eu escolhi me colocar na brecha. É o preço a se pagar, é o preço que eu vou pagar. Mas vai valer a pena, que depender de mim não vai respingar nada na vida dos meus filhos, não vai. Não vai e não vai. Eu amo a minha geração. Não era nem para eu estar com eles aqui mais. Esse Dia das Mães foi um dia em que eu refleti muito sobre isso. Para quem não sabe, talvez todos aqui sabem, porque eu gosto de falar e repetir, falar várias vezes do que Deus fez na minha vida. O Guilherme, eu não sabia que estava grávida. Fiz uma mudança rápida de final de semana. Carreguei muito peso, e principalmente contra a barriga. De repente, comecei a ter um aborto espontâneo. E ali, não entendendo nada, nem sabia que eu estava grávida. Quem dirá o que estava acontecendo? Aí procurei uma médica, não soube me dizer. Fui parar no Dr. Jusenir Marques. E ele, evangélico, da Igreja Batista. Ele falou assim para mim, olha mãe, teu bebê é um milagre. Porque o bebê tem 3 meses, como usou o termo dele, para colar na mãe. E o teu filho está colado em você. Você não vai perder este bebê. Olha, o meu bebê cresceu um pouquinho. Glória a Deus pelo meu bebê. Aleluia. Não bastante, porque Deus prova quem Ele ama. Meu filho nasce, o mais novo, Gabriel, cheio de saúde. Esses dias a gente estava revendo uns vídeos dele, ele pregando com tanta eloquência na igreja. Ele era bebê, a gente não entendia nada que ele falava, mas ele gostava de imitar pregadores assim, mais pentecostais. E Deus tem promessa sobre a vida dos meus filhos. Deus tem promessa sobre a vida dos teus filhos. E passados uns anos, veio uma grande enfermidade sobre a vida dele, que foi o câncer de pele. Melanoma maligno. Esses dias eu e o Marcos estavam vendo ainda os resultados de novo. Que às vezes é bom a gente lembrar de onde Deus nos tirou. E nós poderíamos ter enfrentado o deserto mais dolorido da nossa vida. Mas Deus, eu digo que foi a boa mão do Senhor. Segurou aquela glândula, aquele gânglio inflamado que poderia ter dado metástase no meu filho, porque já foi assim que eu recebi a notícia, corre que vai dar metástase, corre que ele vai morrer a qualquer momento, pode ir. O médico estava com tanta pressa que no mesmo dia que a gente recebeu o diagnóstico do dermatologista, a gente já tinha que procurar.
o oncologista, de tão grave que era. O Gabriel tinha 10 anos, né, amor? 10 anos, apenas. E eu, passando por aquele deserto, o Marcos também, só para resumir. A boa mão do Senhor segurou tanto o Guilherme dentro do meu ventre, assim como segurou aquele gânglio. E o câncer, para a glória de Deus, foi totalmente retirado. Foi tirado até a raiz. Eu não vou contar aqui o processo, que é longo. Durou poucos dias, mas foi longo, foi um deserto. E eu ali na mesa, ao redor com meus filhos, eles me fizeram uma surpresa no Dia das Mães, porque, irmãos, a gente celebra a vida, a gente aprendeu a celebrar a vida. Celebre a vida, para com isso que eu odeio no dia do meu aniversário. Pare com isso, repreenda isso. Viva a vida que Deus te deu com alegria, com disposição, com ânimo. Celebre a tua vida, é isso que Deus quer fazer nessa noite. Curar você, para curar a tua geração. Aleluia. Deus quer curar você. Deus me curou para eu curar a minha geração que estava sofrendo junto comigo. Jesus me curou. Quantos traumas o Senhor me revela aqui nessa noite. Quantos traumas, quantas dores você está carregando. Quantas dores. Entrega na mão do teu Deus, do teu Pai. Entrega para Ele as tuas dores. Entrega. Celebra a tua vida em nome de Jesus. Você recebeu vida. Você recebeu vida de Deus, o sopro, o fôlego de vida. Pare de matar o coração dos teus filhos por dores não curadas. Porque nós machucamos, nós respingamos nos inocentes. E como que essa geração vai amar a Deus? Se depender de mim e de você, que não somos curados. Que estamos judiando, que estamos maltratando, que estamos simplesmente ignorando o coração que eles têm. Eles também são amados de Deus. Eles também são plano, projeto real de Deus nessa terra. Aleluia. Eu sinto um tremor para trazer essa palavra, um temor. Mas eu creio que Deus está entrando em mentes aqui. Deus está entrando em vidas aqui. E toda geração vai ser transformada através da tua vida. Tanta geração que passou, que você carrega tantas cicatrizes, tantas dores, tantas mágoas. Deus quer te curar nessa noite para curar a geração que passou. Fizeram para você, te machucaram, te maltrataram. Não era como você esperava. Não era a família que você queria estar, mas foi a família que Deus te colocou, e Ele vai te usar dentro desta família. Porque se você não transborda dentro de casa, como você vai transbordar aqui na igreja? Como você vai ser uma bênção aqui para as gerações aqui dentro da igreja? Se teus filhos veem você maltratando a sua esposa, sendo ríspido com a tua esposa, como que eles vão acreditar que Deus é amor? Se você é a representação na vida deles, desse Deus vivo. Como? Como que uma mãe pode falar em amor se não ama? Se só maldiz, só maltrata, despreza a tua filha, fala coisas pesadas contra a tua filha, coloca complexo nos filhos. Como Deus vai interferir na vida dos teus filhos se você tem agido dessa forma? Não pode. Acaba aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, acaba aqui esse ciclo. Encerre aqui pelo poder que há no nome de Jesus, para você frutificar dentro da igreja. Porque esse é o maior propósito. Quando gerações caminham juntos, nós estamos caminhando juntas, igreja. Olha quantas gerações aqui. Quando gerações caminham juntas, o céu se manifesta e a glória de Deus cai. Há corações feridos que o Senhor vai limpar nesta noite em nome de Jesus. Eu preciso encerrar. A gente pensa assim lá no tanto de tempo. Meu Deus, para que tanto tempo? Aí a gente começa a falar. Mulher já gosta de falar. É ou não é, irmãos? Tenha paciência com as suas mulheres. Deixem elas falarem.
Mas mulheres, falem com sabedoria, com graça, com unção, com ousadia. Sejam mulheres de Deus em todo o tempo, aqui e fora daqui. Olha o que Deus espera de nós. Lá em Tito, para não dizer que eu fiquei só no Velho Testamento, Deus, a Bíblia inteira, Ele fala conosco. Olha o que diz lá em Tito 2. A partir do 2. Aleluia. Eu vou ler lá no telão. A melhor idade, que sejam sábios, amém? Não somos velhos, né? Nós envelhecemos, mas o que envelhece muito mais numa pessoa é o que está aqui, ó. É a mente, tá? Cuidem de vocês, cuidem da mente de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que estão no MMI, que são mais velhos que nós. Nos ensinem. Nós precisamos ver em vocês uma geração abençoada, uma geração que se cuida, uma geração que se ama, uma geração que deixa Deus usar. Nós precisamos, e eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Nós precisamos de vocês, melhor idade, assim como nós precisamos dos jovens. Nós precisamos das crianças, dos adolescentes. Não podemos caminhar sozinhos. Mas eu vou usar o literal ali. Os velhos, me incluo, né? Porque para a geração pequena eu já sou velha, né? Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Tenha paciência com os mais novos. Nós estamos aprendendo. Nós vamos chegar lá. Pode passar, querida. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem. Olha o poder que vocês têm, minhas irmãs. Olha o poder, olha a unção que está sobre vocês. Isso aqui é unção liberada, é unção liberada para vocês, mulheres mais velhas do que eu, e sobre mim, para as meninas mais novas do que eu, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, e a serem moderadas, castas, boas donas de casas. Quem me segue lá no Instagram sabe que volta e meia eu estou dando dica. Eu estou dando dica mesmo de limpeza, disso, daquilo, é uma receita. Eu quero que todas sejam aqui boas donas de casa. Cuidem bem do lar que Deus deu para vocês. Amem suas casas. Sejais sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário, o nosso inimigo, Satanás, aquele que quer tragar a nossa alma, se envergonhe, não tendo nenhum mal, ninguém poder dizer nada, não tendo nenhum mal que dizer de nós, amém? Vamos se colocar em pé? É uma boa palavra para nós, né? Para nós, porque eu me incluo nessa. Eu ainda tenho muito a melhorar, mas eu agradeço a Deus, porque uma vez eu falei: Senhor, muda o que precisa ser mudado. Transforma o que precisa ser mudado, Senhor. Eu quero te convidar nessa noite. Quero convidar você para vir até a frente. Se você estiver com a tua família, venha com a tua família. Saia do teu lugar. Eu não tenho nada para te oferecer, mas tem um Deus que Ele quer quebrar ciclos aqui. Tem Deus que quer mudar, o Deus aqui quer mudar a história. Aleluia. Venham, meus filhos. Vocês são minha herança.
Eu tenho buscado fazer o melhor por vocês. Sai do teu lugar, tem lugar aqui na frente. Talvez teus filhos não estão aqui, mas você pode representá-los. Mãe, pai, você sabe a dor que está no coração do teu filho, as frustrações, as mágoas que eles carregam. Venham representar eles aqui. Aleluia. Não é verdade, irmão Cate? Não é fácil ser pai, né? Mas que bom que o Senhor está sendo fiel e a tua família está sendo alcançada através da tua vida. Aleluia. Abraça teu pai, abraça tua mãe. Oh, aleluia, eu vejo aqui, olha. Eu vejo algo da parte de Deus agindo dentro de lares aqui. A partir de hoje, vigia as tuas palavras. A partir de hoje, abençoe a tua geração. A partir de hoje, toma uma decisão. Toma uma decisão de servir a Deus na sua melhor versão. Aleluia, são esses? Então você que está aí, que está tudo bem dentro do seu lar, estende as tuas mãos para cá. Aleluia. Vamos estar orando. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor me deu. Justo eu, Senhor, com as minhas falhas, limitações, de trazer uma palavra, Senhor, que mexe tanto comigo. Mas obrigado porque o Senhor me curou, restaurou a minha sorte, mudou o meu entendimento. E eu creio, Pai, que não foi em vão que o Senhor me colocou aqui nesse altar, Pai, para eu estar falando e entregando tudo, Pai, nessa linha geracional. Senhor, em nome de Jesus, Pai, atua no meio das famílias, atua, Senhor, nas mentes de pais, de filhos, de avós aqui nessa noite. Deus, tem muita gente acreditando em maldição hereditária, mas Deus, se fosse assim, Pai, o que seria de mim se não fosse a tua boa mão, Pai, sobre mim, quebrando toda a maldição. Deus, quebra toda a maldição, não acredita nisso não. A última palavra vem de Deus. Não é porque o seu pai fez, a sua mãe fez, que você precisa repetir ciclos. Deus está quebrando ciclos aqui nessa noite. Deus está te dando uma força sobrenatural para você romper barreiras, romper com palavras, romper com ações, romper com aquilo que te fez chorar, com aquilo que doeu. Deus está rompendo para que a sua geração pós você seja curada, liberta, salva e testemunho do poder de Deus. Uma geração louvará as obras de Deus sobre outra geração e anunciará as proezas de Deus. Em nome de Jesus, Pai, blinda cada lar aqui, dá sabedoria, dá discernimento, dá estratégia. Deus, em nome de Jesus, guarda cada lar aqui representado, Pai, e que a partir de hoje, Pai, mudanças, Senhor, através do Teu poder, Pai, venha haver, e eles possam sentir a Tua graça, a Tua unção, a Tua ousadia, o Teu amor sobre eles. Guarda meu lar, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Pai, os meus, guarda, Pai, os filhos dos Teus filhos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus, vá em paz e leve a paz para dentro do teu lar. E essa paz que excede todo entendimento vem do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade.